Meu nome é Fábio Lazzerini, sou geólogo com pós-doutorado em Geologia Médica, que é a especialidade onde se estuda os recursos e os meios naturais presentes na forma de gás, de atmosfera, de produtos, de bens, que podem fazer malefícios de acordo com a exposição para a saúde humana, ou benefícios, que é onde eu me especializei e é onde eu vou falar um pouco sobre a parte de termalismo social, crenoterapia e geoterapia para esse CONAPIX de 2020. Bom, vamos às definições. Então, o que seria o termalismo social crenoterapia? O que seria a inserção dele nas PICs e os relacionados outros termos que se encontram em bibliografia e que são similares, né? Então, o termalismo social, eu acredito que é o uso dos fatores naturais terapêuticos para tanto prevenção quanto para cuidados cotidianos, até como terapias e como processo de cura e como uma medicina. A crenoterapia é o relativo a isso, mais voltado para as águas medicinais, que é o water cure, né, a cura pelas águas, né, e que são PICs, que no Brasil são as práticas integrativas e complementares, em que no resto do mundo se chamam Complementary and Alternative Medicine, ou seja, são o CAM que se fala, né? Então o mundo inteiro utiliza mais o termo CAM, Complementary Alternative Medicine ou Integrative Medicine. Então esses termos relacionados ao termalismo vão de frente ao termo da Organização Mundial de Saúde, o Trabalho de 2013, que desde o ano 2000 considera a thermal medicine, a medicina termal, assim como a ayurvédica, assim como a medicina chinesa, como uma medicina tradicional, né? Como uma medicina que utiliza de conhecimentos tradicionais, né? Outros termos que podem ser utilizados para termalismo: balneoterapia, hidroterapia, o ressorte de saúde, a spa-terapia, terapia de spa, né? São termos que, vamos dizer assim, que competem, que são relativamente similares, né? Em que existe um trabalho de 2010 de Guten Brunner, que tem todas as definições, que eu recomendo vocês consultarem. A parte do spa, que é salus per aqua, né, que é a saúde pela água, vem sendo mais utilizada. E o termo de hidroterapia, que tem um trabalho da Organização Mundial de Saúde, junto com algumas organizações de termalismo internacionais, que são voltados para o termo hidroterapia. E no termo hidroterapia, infelizmente, no Brasil, que é um país muito rico em trabalhos de hidroterapia, nós temos hidroterapeutas famosos, temos vários trabalhos publicados no Brasil sobre hidroterapia. Infelizmente eles não estão com a gente aqui, né? Porque normalmente eles usam a água, simplesmente a água, para fazer os movimentos físicos, enquanto a água ela também deve ser voltada para a sua temperatura e para a sua composição físico-química, e além também do meio ambiente que cerca a ela. Então o termalismo antigamente ele era chamado de hidroclimatismo. Tal a importância do clima e das relações do clima de contraste ou de acomodação ao clima são muito importantes nos processos terapêuticos da terapia termal, da terapia pela água. Tanto que, por exemplo, no estado de São Paulo, nós temos as instâncias turísticas, nós temos as instâncias
hidrominerais, e temos as instâncias balneárias, que são na beira-mar, e temos as instâncias hidroclimáticas, as instâncias climáticas, perdão. Então, o clima, o fator da climatoterapia, realmente era muito próxima dos processos em que envolvem a cura termal, né? E que aí você tem um abrangente conhecimento dos recursos que você está utilizando, como se fossem fármacos, para o seu processo hidroterapêutico. Um outro tema bastante interessante é a correlação entre todas as PICs e, no meu caso, vou falar um pouco da correlação com o termalismo social crenoterapia. Ou seja, a naturopatia ou naturologia, a geoterapia, né, a lamaterapia, são algumas outras PICs que foram incorporadas agora na família das práticas, né, que realmente tem muito a ver, né? Inclusive nós temos agora o trabalho sendo realizado de psamoterapia ou terapia das areias monazíticas, que eu comecei no meu final de trabalho de pós-doutorado em Guarapari, no Espírito Santo, e que a UVV, que é a Universidade do Espírito Santo de Vitória, está dando continuidade a realizar ensaios clínicos e trabalhos em reumatologia com as areias monazíticas. Temos o trabalho que vai ser exposto pelo Dr. Paulo, com a lamaterapia, que trabalha muito tempo com isso. Temos o trabalho do Dr. Celso, que trabalha com água sulfurosa de Águas de São Pedro. Ou seja, existem alguns médicos que realmente aplicam o uso, não só, e isso é holística, né? É muito do termo spa, né? Das experiências spa, onde você tem a cristalterapia, onde você tem a cromoterapia, a aromaterapia, a fitoterapia. Você tem várias outras técnicas que você pode praticar banhos, inalações, aerosóis, com outros fitoativos junto às águas mineromedicinais. Então, o que são as águas mineromedicinais? Pela classificação do Código Brasileiro de 1945, né, o Código das Águas, são águas que têm o potencial, através da sua temperatura, dos seus gases, das suas emanações radioativas, dos seus eletrólitos, em algumas determinadas práticas, em algumas determinadas terapias, que normalmente se utilizavam os 21 dias nos resorts, nos balneários, se utilizava para fazer a cura, para fazer tratamento em pessoas em diversas patologias, né? Então, para quem quer saber um pouco mais, para que eu não me alongue, com relação aos íons, aos eletrólitos e alguns outros componentes, inclusive do contexto em que se encontra o paciente, né, o hóspede, eu recomendo a minha tese de doutorado, que com o termo Fontes Hidrominerais do Brasil, componentes biologicamente ativos. Lá tem sobre cada elemento, sobre cada um desses parâmetros, desses componentes biológicos, a sua atividade mostrada individualmente, né? É lógico que devemos considerar tudo isso num contexto macro, ou seja, vários elementos podem ter ação, inclusive tem que ser sempre tomado cuidado que alguns elementos, enquanto fazem bem, tem outros que podem fazer mal. Então, esse tipo de estudo, eu acho que é a tendência da parte do termalismo moderno, da hidroterapia, balneoterapia moderna, em que se utiliza as águas, inclusive, para a cosmecêutica, para a dermatologia, né? As águas termais cosméticas estão aí. Então, são termos que eu acho que é a tendência atual do termalismo, que se conheça bem a composição da água in natura, assim que ela nasce, e aí vem o termo antigo, que a água era melhor utilizada quando sai da fonte. Isso é verdade, existem alguns trabalhos romenos que utilizam a preservar essa água depois que sai da fonte, mas sempre é melhor utilizar pela preservação do seu estado de ionização natural, pelos gases que estão dissolvidos, que saem como se fosse Coca-Cola, né? E pela reação em ambiente aeróbico, que a água está subterrânea, está no ambiente anaeróbico. Quando ela sai, modifica todo o ambiente dela. Então, as relações moleculares iônicas se modificam também. Por que termalismo social? Então, no Brasil se utiliza isso como na Espanha. Por quê? Porque na Europa
é muito costumeiro, né? Costumaz, que as pessoas utilizem as suas fontes medicinais e águas medicinais para tratamento orientado por médico, passível de pagamento pelo SUS deles, ou seja, pelo sistema público de saúde da Europa. Eles pagam em parte o tratamento e às vezes até um pouco da viagem para as pessoas irem nas termas, principalmente as pessoas com doenças crônicas, doenças degenerativas não comunicáveis, por pessoas de maior idade, para reumatismo, por exemplo, para desafogar o sistema de saúde. Então, o que se espera no Brasil, é o que vem se discutindo desde que eu participei do começo da formação das PICs, é justamente convocar os nossos médicos a realizarem, nossos pesquisadores, a realizarem estudos clínicos nesse contexto. É um pouco mais difícil, claro, do que você aplicar um fármaco, né? Porque você tem todo esse conjunto de fatores que existem nas práticas naturais. Mas, por exemplo, na Austrália, no Canadá, na Alemanha, né, a naturopatia, a naturologia, já corresponde a mais da metade da opção pela busca normal, sem forçar, a busca natural da população, já mais da metade é pela naturologia, pela naturopatia. Sendo que o que está ocorrendo agora, que é o meu trabalho atual, é justamente a interação com nossas unidades de conservação, com as áreas de proteção natural que estão preservadas. Essas áreas de proteção, os parques nacionais, são excelentes lugares para que se pratique, para que se pesquise os benefícios dos Green Blue Spaces, ou seja, os benefícios de estar junto à natureza. Então, mesmo que sejam áreas verdes urbanas, né, mas sejam parques urbanos, esses são pontos muito interessantes de futuros laboratórios para que se façam ensaios clínicos sobre como a natureza pode ajudar no bem-estar e na saúde coletiva no decorrer de toda a vida, que é a atual orientação das Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas hoje. Ou seja, é observar o que a presença, o estar próximo da natureza pode causar de benefício no decorrer de toda a vida, né? Então, os parques naturais, as áreas preservadas, como elas são consideradas puras, realmente são ótimos lugares para que se estudem os fatores naturais terapêuticos, ou seja, os íons negativos do ar, os elementos biologicamente voláteis que estão dispersos no ar, né? A climatoterapia, as diferenças de microclimas, né? A quantidade de oxigênio no ar, a composição, as paisagens terapêuticas que você pode ter só no ver, no respirar, no sentir a natureza. Isso pode realmente fazer efeito de uma maneira benéfica para a saúde. Então, acho que esse é o caminho que deve ser seguido, que está sendo seguido, e que eu estou agora aprofundando e começando uma nova área de pesquisa com relação aos fatores naturais terapêuticos. E tem tudo a ver com o termalismo e com muitas das demais PICs, inclusive as que envolvem as bioenergias, ou seja, você praticar uma yoga, uma meditação, uma reiki, em um ambiente de natureza, um ambiente aberto, um ambiente puro, livre de poluição sonora, com uma qualidade do ar positiva, isso tem tudo a ver com o nosso trabalho. O termalismo social no Brasil, esqueci de falar no último bloco, justamente começou por quê? Porque a maioria dos balneários e das termas brasileiras pertencem aos órgãos públicos, normalmente a prefeituras, a governos de estado, né? Então, realmente, a parte social das termas, os balneários, as fontes termais, os spas públicos, realmente fazem parte de uma proposta, acho que de futuro, para que se comece a utilizar, por exemplo, uma inalação de uma água que é muito melhor que um remédio, uma água radiativa, uma água sulfurosa, para crianças e idosos que têm, por exemplo, um efeito colateral dos fármacos, que para cidades grandes como São Paulo, Campinas, que tem uma qualidade do ar ruim e acaba trazendo problemas respiratórios. Então, inalar essas águas radioativas, águas sulfurosas, águas de boa qualidade em balneários, em termas, próximas a esses locais, que seja final de semana,
realmente são muito utilizadas na Europa, são muito utilizadas na filosofia Onsen do Japão, né? São muito utilizadas, inclusive, em spas dos Estados Unidos e Canadá. Então, realmente, o termalismo social, ele envolve você utilizar das termas, dos nossos fatores naturais terapêuticos do Brasil. Só na minha tese são 525 fontes hidrominerais catalogadas e analisadas, né? Utilizar desses recursos naturais, desses fatores naturais, desses ambientes naturais, para que se melhore o quadro de saúde, para que se mantenha uma vida cotidiana saudável, e até para que você consiga diminuir ou realizar terapia em alguns problemas para desafogar o nosso sistema único de saúde. E por fim, é necessário fazer um adendo, um agradecimento aos organizadores, os valentes organizadores da Conapix, né? O professor Moisés, a Ananda, que realmente a gente observa esse grande esforço. Não posso deixar de agradecer à Organização Mundial de Termalismo, ao qual sou vice-presidente, pela autorização do seu uso de imagem, pela autorização do meu uso de imagem, por fazer esta apresentação. E por fim, falar de uma parte do termalismo social que é de extrema importância para o Brasil devido ao potencial natural existente, que é a talassoterapia e que é a climatoterapia tropical. Ou seja, são dois itens que o Brasil possui um histórico evidente de pessoas que querem visitar clima mais quente no verão ou no inverno, né, que querem ir para lugares mais quentes por se sentirem melhor. Então a climatoterapia tropical tem que ser estudada mais profundamente. E a nossa talassoterapia, seja ela tropical ou não, ela é muito potencial, muito grande devido à nossa extensão de praias litorâneas, né, onde você tem o aerosol marinho, você tem a altitude a nível do mar, altitude zero, você tem as algas, a alimentação de frutos do mar, você tem a lama, você tem as areias, que são praticadas em muitos lugares, a psanoterapia, que você tem o uso da água do mar, especialmente quando está meio quentinha, como, vamos dizer assim, a rainha ou a mais potencial balneoterapia existente. Muito obrigado.